Olá, querido amigo telespectador do Saber Direito. Vamos começar agora a nossa rodada de perguntas no Saber Direito Responde. Estamos aqui com o Márcio, a Patrícia e o Gustavo. Vamos começar as perguntas. Márcio, primeira pergunta. Pois é, professor Rodolfo. Em relação à convenção e acordo coletivo de trabalho, que foi o tema da sua aula, eu queria saber o seguinte: é possível existir cláusula prevista no acordo coletivo que contrarie uma cláusula da convenção coletiva de trabalho? Muito boa sua pergunta, Márcio. Pode existir conflito entre disposições de acordo ou convenção coletiva. Em ambas, nós temos cláusulas contratuais que vão reger a relação envolvendo os sujeitos que as criam e ainda regras jurídicas que vão balizar os contratos individuais de trabalho daqueles empregados pertencentes à categoria profissional. Em havendo conflito, Márcio, no dispositivo de uma convenção com de um acordo coletivo, nós vamos ter a aplicação daquele princípio do direito individual ao trabalho, que é o princípio da norma mais favorável. E, no caso desse conflito, o artigo 620 preconiza isso. As normas da convenção coletiva prevalecem sobre as normas dos acordos coletivos, caso essas últimas não sejam mais favoráveis do que a primeira. Ou seja, se as normas do acordo coletivo de trabalho forem mais vantajosas, mais favoráveis àqueles empregados, você vai aplicar as normas das convenções. Mas se as normas dos acordos coletivos forem mais favoráveis do que as normas das convenções, as normas do acordo coletivo irão prevalecer. Professor, eu gostaria de saber se existe alguma garantia no direito do trabalho relacionada à transferência do empregado que for discriminado. Olha, Patrícia, muito boa sua pergunta. A princípio, não vamos estar falando aqui em garantia, mas você tem formas de combater essa situação. A Lei 9.029 veda qualquer conduta discriminatória no trabalho, inclusive aplicando sanções penais ao empregador que as cometer. Então, temos um lado, a questão da sanção criminal. Além disso, nós temos que a discriminação, caso ocorra, ela pode configurar a modalidade de rescisão direta, que é a chamada justa causa do empregador. Ou seja, em hipótese que o empregador comete uma falta grave que será passível de resolução contratual. E, por outro lado, nós temos a atuação tanto dos sindicatos quanto do Ministério Público do Trabalho através da tutela coletiva. Ou seja, os sindicatos e o Ministério Público poderão juizar, verificando que há uma discriminação a um determinado grupo de empregados daquela empresa, ou se a empresa, por exemplo, discrimina os empregados, se utiliza como critério de admissão condutas discriminatórias, por exemplo, no contrato a mulheres, pessoas afrodescendentes, pessoas portadoras de deficiência física. Mas, especificamente no que tange a transferência, eu entendo que aqui você vai aplicar a súmula 43, que é a súmula que veda a transferência quando ela é de caráter punitivo. Não vai deixar de ser uma punição essa transferência discriminatória, mas vai ser uma transferência punitiva e, ao mesmo tempo, discriminatória. E o texto consolidado assegura o direito ao retorno desse empregado transferido indevidamente. Porque a CLT preconiza que, para que nós tenhamos a transferência do empregado, deve haver uma real necessidade do serviço. Ou ainda, essa possibilidade de transferência deve ser prevista no contrato de trabalho. Se não estou enganado, são os artigos 469, caput, parágrafo 1º da CLT. Então, você tem essa tripla atuação. Sanções criminais poderiam ser aplicadas, você tem a atuação do Ministério Público, você tem a possibilidade de o empregado juizar uma reclamação trabalhista pedindo a rescisão direta do seu vínculo, mas como garantia, não há explicitamente na ordem jurídica uma garantia. Deixa muito claro isso. Gustavo, sua pergunta. Professor, a estabilidade, ela ampara a demissão por justa causa? Muito boa sua pergunta, Gustavo. A estabilidade é uma garantia jurídica. Inclusive, muitos autores chamam de garantia provisória de emprego. Inclusive, é uma classificação do professor Maurício Gondim Delgado, ministro do TST. A estabilidade, ela não ampara, meu caro amigo Gustavo, demissão por justa causa. A estabilidade ou garantia provisória de emprego, ela protege o empregado durante certo período ou
até de maneira irrestrita, ela assegura a não realização da demissão sem justa causa. Ou, como o professor Maurício Godinho Delgado chama, ela impede que o empregador exerça o seu direito potestativo de resilição contratual. É o fato de chegar para o empregado e falar, olha, você está gestante, você está demitida sem justa causa. Mas, por outro lado, caso aquele empregado cometa qualquer das faltas do artigo 482 da CLT, ele poderá ser demitido por justa causa. E o interessante é que é um traço comum essa possibilidade de você demitir por justa causa na estabilidade e nas hipóteses de interrupção ou suspensão do contrato de trabalho. Apesar de interrupção e suspensão, o contrato não está produzindo, você também não pode exercer esse direito potestativo de resilição contratual. Mas a resolução contratual poderá também ocorrer, assim como na estabilidade, nessas duas hipóteses. Patrícia, outra pergunta. Professor, em relação à gestante contratada pela administração pública, quais são os direitos que ela tem da garantia provisória de emprego? Olha, Patrícia, é muito boa essa pergunta, inclusive foi tema que foi discorrido nas nossas aulas. A garantia provisória de emprego ou estabilidade da gestante, ela tem um viés constitucional, ela é uma garantia constitucional, em nome da proteção ao nascituro, à saúde da mulher e à saúde da própria gestante. Então, saúde da mulher, saúde do nascituro e, proteção ao Instituto da Maternidade. Essa tripla dimensão. Então, o Supremo Tribunal Federal, analisando casos em que a empregada gestante contraía a gravidez durante situações que nós temos um regime precário, por exemplo, a empregada gestante num cargo em comissão e, por exemplo, a empregada gestante num contrato por prazo determinado, vamos utilizar a expressão texto constitucional, a contratação temporária na administração pública, ou seja, tanto na contratação temporária na administração pública quanto no cargo em comissão, o Supremo Tribunal Federal chegou à seguinte conclusão: a licença maternidade e a estabilidade da gestante são previstas também na contratação temporária e no cargo em comissão por se tratar de garantias constitucionais que não possuem como requisitos a modalidade de contratação. Logo, até pelo princípio da máxima efetividade, você tem que interpretar essas duas garantias, a licença maternidade e a estabilidade, de maneira ampla. E foi esse um dos motivos pelos quais o TST mudou a súmula 244 no seu item 3 e passou a prever que mesmo no contrato por prazo determinado, a estabilidade gestante é cabível. Bem, Márcio. Professor, em relação a essas novas mudanças que foram feitas nas súmulas do TST, houve uma em especial, a 277, que teve mudança na sua redação. Quais são as implicações agora para essa nova redação dada à súmula 277? Meu caro amigo Márcio, muito boa sua pergunta, porque envolve uma implicação até prática e é um cunho importante desse tipo de espaço, que tem teoria e prática. A súmula 277, no seu item 1, até setembro de 2012, ela adotava a teoria da aderência limitada pelo prazo. A convenção coletiva, o acordo coletivo, tem um prazo máximo de vigência de até 2 anos. Expirado esse prazo, não mais a regra jurídica constante daquele diploma negocial coletivo iria pautar os contratos individuais de trabalho daqueles empregados pertencentes à categoria. Essa era a teoria adotada na súmula 277. A mudança foi no sentido de adotarmos uma outra teoria que já havia sido adotada no direito brasileiro, na Lei 8.542 de 92, que é a teoria da aderência limitada por revogação. Na teoria da aderência limitada por revogação, diferentemente da teoria da aderência limitada pelo prazo, que era a teoria antiga, a norma coletiva vai possuir uma certa ultratividade. Então, se eu tenho um benefício numa convenção coletiva que expirou o seu prazo de vigência, esse benefício também irá pautar os contratos individuais de trabalho sob o páreo de uma convenção posterior, caso essa convenção posterior não faça qualquer menção àquela vantagem. Então, por exemplo, a Convenção 2009-2011 falou que, eu até coloquei esse exemplo, do adicional noturno de 30%. Já na Convenção 2011 e 2013, não houve qualquer manifestação explícita.
O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que essa vantagem continua balizando os contratos individuais de trabalho daqueles empregados, mesmo expirada a vigência. Porque essa teoria ela acaba inibindo que você haja uma expressão até do professor Maurício Coutinho Delgado, num artigo no site do TST, uma anomia social, ou seja, um prazo em que você não tenha norma coletiva prevendo aquela vantagem. E isso seria extremamente ruim para a categoria profissional. Essa foi a principal mudança e o porquê da principal mudança. Tá bom? Meu caro telespectador, vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais perguntas. Você está na TV Justiça, no Saber Direito Responde. Meu caro amigo, estamos de volta com o Saber Direito Responde, aqui na TV Justiça. Vamos agora a mais um bloco de perguntas. Gustavo. Professor, a estabilidade do acidentado, ela é possível no contrato por prazo determinado? Por essa pergunta, Gustavo, nós inclusive analisamos essa temática nas nossas aulas. A estabilidade do empregado acidentado, ela também é prevista no contrato por prazo determinado. Por que nós temos essa previsão? Inicialmente, eu tenho que fazer uma pequena digressão histórica. Inicialmente, o TSE dizia que a estabilidade do acidentado não era prevista no contrato por prazo determinado, uma vez que o término da vigência do contrato por prazo determinado não configurava a demissão injusta ou sem justa causa. Ou seja, nos mesmos moldes lá da súmula 244 item 3, no que tem a estabilidade da gestante. Porém, essa interpretação foi totalmente modificada à luz de uma interpretação, a interpretação foi totalmente modificada à luz do texto constitucional, à luz da análise do texto constitucional. A interpretação da Constituição Federal e principalmente do fundamento dessa estabilidade é que acarretaram na mudança da súmula 378, que passou a prever no seu item 3 a estabilidade do empregado acidentado nos contratos por prazo determinado. Inicialmente, nós temos que colocar que é uma obrigação contratual do empregador reduzir os riscos inerentes ao trabalho. Essa obrigação se encontra no artigo 7º, inciso 22 e 23 da Constituição Federal. Ou seja, o empregador tem como obrigação contratual reduzir esse risco de acidente. Não importa a modalidade contratual, ou seja, se for um contrato por prazo determinado ou indeterminado, não há qualquer distinção. A obrigação permanece a mesma. Esse foi um primeiro fundamento. Um segundo fundamento nós podemos colocar é o valor social do trabalho e a dignidade humana do trabalhador, que são fundamentos do nosso ordenamento jurídico com base no artigo 1º, incisos 3 e 4, lá da Constituição Federal. Um outro argumento é de que o acidente do trabalho é uma situação de risco social, ou seja, é um risco social em que, por um lado, ao empregador foi gerada uma série de obrigações. Então, estão lá no texto constitucional, além das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e da própria CLT. Por outro lado, foi criada uma dinâmica de órgãos para tutelar a saúde, higiene e segurança do trabalho. Nós temos a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, formada pelos próprios empregados. Nós temos também um órgão dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, antigamente denominada DRT. Ou seja, o próprio ordenamento jurídico trouxe uma gama de mecanismos para proteger o empregado para que não sofra esse acidente. E não seria justo você atrelar a estabilidade dele à modalidade contratual. Porque se você colocasse que a estabilidade do acidentado seria prevista apenas para o contrato por prazo indeterminado, você daria maior prevalência à manifestação de vontade do empregador do que ao direito à saúde, dignidade, ao valor social do trabalho. O que o TSE tentou fazer? Nessa ponderação, deu maior prevalência aos direitos fundamentais do trabalhador, adotando aquela técnica da ponderação de interesses, uma vez que nós não temos previsão expressa em qualquer dispositivo normativo de estabilidade do empregado acidentado em contrato por prazo determinado. Patrícia, sua pergunta. Professor, na sua aula é afirmado